Livro O Momento é Este. 7 passos para encontrar a felicidade hoje e ter uma vida plena. Parte 1. Capítulo 6. Vivendo com a graça divina em mente. Deus deseja ajudá-lo em todas as áreas de sua vida e não apenas nas grandes questões. Quando você viver voltado para a graça, começará a ver a bondade de Deus nos detalhes comuns e cotidianos, no supermercado, no campo de futebol, no shopping, no trabalho ou em casa. Você pode estar preso no trânsito. A pista do seu lado está andando bem, mas você não consegue entrar. Então, de repente, sem nenhuma razão aparente, uma pessoa reduz a velocidade e faz sinal para você entrar. Essa é a graça de Deus. Você pode estar em uma fila enorme no caixa do supermercado e estar com pressa. Um caixa dá um tapinha no seu ombro e diz: "Venha comigo, vou abrir mais um caixa ali adiante." Essa é a graça de Deus o ajudando. A graça divina faz com que outras pessoas lhe dediquem um tratamento preferencial. Você pode estar almoçando fora quando por acaso dá de cara com alguém que você vem tentando encontrar. Talvez essa pessoa seja alguém que você admira ou com quem espera aprender alguma coisa, ou com quem gostaria de fazer negócio, mas que não vinha conseguindo contactar. Não se trata de uma coincidência, e sim da graça divina, fazendo com que você esteja no lugar certo, na hora certa. Quando esse tipo de coisa acontece, sinta-se grato. Não aceite a graça de Deus como um fato consumado. Diga: "Pai, obrigado pela sua graça, obrigado por me ajudar." Certo dia, Vitória e eu fomos juntos ao shopping. Não sou consumista, mas minha mulher adora fazer compras. Ela escolheu alguns artigos em uma loja de roupas e eu as levei para o caixa para ela poder olhar outra coisa. Enquanto eu esperava no caixa, meio sonhando acordado, a mulher atrás do balcão sorriu e disse: "Essa blusa vai entrar em liquidação mais para o fim da semana. Vou lhe dar o preço da oferta agora." "Mesmo? Puxa, muito obrigado", disse eu. "É muito gentil da sua parte." Quando começou a dobrar a blusa, ela notou outra coisa e disse: "Veja só", e apontou para a parte inferior da blusa. "Parece que ela tem uma marca. Se estiver com defeito, terei de lhe dar um desconto. O que você acha?" "É mesmo, nossa, está horrível", respondi. "Bem, se estiver de acordo, vou lhe dar um desconto de 50%, disse ela. "Bem, para mim está ótimo", disse eu. Mais tarde eu disse a Vitória: "Vou ter de sair mais vezes com você para fazer compras. Poderemos economizar algum dinheiro." Essa é a graça de Deus. A balconista não tinha de nos oferecer o preço da oferta. Eu não teria sabido de nada. Ela não precisava dar o desconto no preço da blusa, baseada em um pequeno defeito que eu só vira quando ela me chamou a atenção. Mas quando você vive voltado para a graça, a Bíblia diz o seguinte: "As bênçãos de Deus o perseguirão e o alcançarão." Em outras palavras, você não conseguirá escapar das coisas boas de Deus. Aonde quer que vá, as coisas mudarão a seu favor. Ajudá-lo de alguma maneira. A pessoa poderá nem mesmo saber por quê, mas é a graça de Deus que faz você sobressair na multidão. Certa vez eu estava sentado em um avião que se preparava para decolar. De repente, ouvi meu nome sendo chamado no sistema de alto-falantes do avião e a comissária de bordo pediu-me que apertasse o botão de chamada para que ela pudesse me localizar. No início fiquei assustado. Pensei que talvez eu tivesse deixado alguma coisa na área de segurança ou que algo estivesse errado. A comissária veio pelo corredor
Inclinou-se sobre mim e disse suavemente: Por favor, venha comigo. Temos um lugar para o senhor na primeira classe. As pessoas ao meu redor ficaram olhando, sem dúvida se perguntando: por que ele está sendo separado? O que está acontecendo com ele? Segui a comissária pelo avião e sentei-me na poltrona que ela indicou, na primeira classe. Mais tarde, durante o voo, perguntei a ela: por que você me escolheu? Ela balançou a mão e disse: precisávamos de um lugar na classe econômica, de modo que o computador escolheu aleatoriamente o nome de uma pessoa para ir para a primeira classe. Eu pensei: isso é o que você acha. Eu sabia que tinha sido obra do meu Pai Celeste, conferindo-me um tratamento especial. Eu sabia que se tratava da graça de Deus, fazendo com que eu me destacasse dos outros. Esse é o tipo de coisa que acontece naturalmente, quando vivemos voltados para a graça. É por esse motivo que devemos adquirir o hábito de declarar sistematicamente a graça divina sobre a nossa vida. E não simplesmente sobre a nossa vida, mas também sobre os negócios, empregados, nossos filhos e família. Se você trabalha em vendas, deve declarar que tem graça com os seus clientes. Todos os dias deve dizer: Pai, eu lhe agradeço porque os meus clientes são leais a mim e querem fazer negócio comigo. Se trabalha no setor imobiliário, deve declarar a graça de Deus sobre a propriedade que quer vender. Pai, eu lhe agradeço porque essa propriedade será vendida. Eu lhe agradeço porque a sua graça está me conduzindo a pessoas certas. A sua graça está fazendo com que as pessoas desejem comprar essa casa. Aprenda a declarar a graça de Deus sobre cada área da sua vida. Se não estiver experimentando tanto graça quanto gostaria, comece a declará-la com mais frequência. Aplique-se mais em anunciá-la. E não é necessário dizê-la em voz alta. Você pode pronunciá-la em um sussurro. Pode declará-la no carro que estiver indo para o trabalho ou pouco antes daquela grande palestra. Lembre-se de que quanto mais voltado para a graça estiver, mais experimentará a graça de Deus. A graça de Deus pode fazer com que as pessoas abram exceções e modifiquem os critérios que aplicam, ou ainda que façam algo fora do comum. Até mesmo uma coisa que nunca tenha sido feita antes. Há alguns anos, eu estava fazendo o check-in no aeroporto para um voo internacional. Eu levava comigo uma dispendiosa câmera de televisão e realmente não queria fazer o check-in dela. Perguntei à mulher no balcão se havia alguma possibilidade de eu incluir a câmera na minha bagagem de mão. Não, sinto muito, ela respondeu. A nossa política é muito rígida. Se uma bagagem de mão não se encaixar debaixo do assento que está na frente do passageiro ou no compartimento superior, é preciso fazer o check-in dela. Eu compreendi, ela estava cumprindo as regras. Mas eu também sabia que a graça de Deus pode abrir exceções, de modo que respeitosamente perguntei a ela: eu poderia falar com outra pessoa? Não, sinto muito, não adianta. Não há como o senhor levar a câmera como bagagem de mão, respondeu ela. Neste momento, um homem vestido com uniforme de piloto aproximou-se de mim. Eu não o conhecia, nunca tinha o visto antes, mas ele dirigiu-se direto a mim e me perguntou: posso ajudá-lo? Estou tentando levar minha câmera junto comigo para bordo, respondi, para que não seja jogada de um lado para o outro com a bagagem despachada. Para onde você está indo? Perguntou ele. Para Nova Delhi, na Índia. Vou encontrar-me com meu pai, respondi. Mesmo? Comentou ele, levantando as sobrancelhas. Esse é o meu voo. Acrescentando a seguir: quando você embarcar, leve a câmera para mim e eu colocarei atrás da cabine do piloto.
A mulher atrás do balcão fuzilou-me com os olhos e balançou a cabeça, obviamente irritada. Eu apenas sorri e disse: Sinto muito, minha senhora, é a graça divina. A graça de Deus pode fazer com que as pessoas façam o possível para ajudá-lo. A graça de Deus pode fazer com que elas abram exceções para você. Pense nisso. O que fez aquele comandante se aproximar de mim no meio do movimentado aeroporto? Havia 15 ou 20 balcões de check-in e centenas de pessoas nas filas. Por que ele me escolheu? A graça de Deus. Deus estava me concedendo benefícios especiais, um tratamento preferencial. Não porque eu fosse filho de um pastor ou mesmo filho de um eminente pastor, e sim porque sou filho de Deus. Deus quer fazer coisas semelhantes na sua vida. Uma jovem mulher, na Lakewood Church, me contou um incidente no qual precisou submeter a uma cirurgia de emergência, que por algum motivo não estava coberta pelo seguro-saúde. Assim sendo, ela ficou devendo $27 mil. O hospital elaborou um plano de pagamento e ela estava pagando a conta pouco a pouco a cada mês, mas estava sendo realmente difícil. Na qualidade de mãe solteira, ela não podia arcar com aquela despesa adicional. Ela não saiu por aí se queixando do que a vida era difícil ou que era um absurdo o hospital cobrar tanto dela. Em vez disso, permaneceu em uma atitude de fé, expectativa positiva, declarando a graça de Deus em sua vida. Ela estava atenta à bondade de Deus. Pouco antes do Natal, o hospital lhe mandou uma carta. Em resumo, a carta dizia o seguinte: escolhemos todos os anos algumas famílias e fazemos algo de bom para elas. Este ano escolhemos a senhora. Queremos informá-la de que estaremos cancelando seu débito de $27 mil. A carta prosseguia dizendo: não apenas vamos perdoar sua dívida, como também vamos reembolsar os vários milhares de dólares que a senhora já pagou. Essa é a graça de Deus. Você poderá dizer: Joel, tudo isso parece ótimo, mas você não conhece a minha sorte. Não tem conhecimento dos erros que cometi. Fiz muitas coisas erradas. Não consigo imaginar Deus querendo me abençoar dessa maneira. Você está certo. Isso nunca vai acontecer, a não ser que você mude seu modo de pensar. Você precisa se voltar para a graça. Tente começar a esperar que as bênçãos de Deus o alcancem e que a bondade de Deus se manifeste em sua vida de uma maneira diferente. Todos já cometemos erros, tivemos de pedir perdão. Depois de fazer isso, siga em frente, consciente de que Deus ainda quer derramar a graça dele na sua vida e fazer coisas magníficas em você, através de você e para você. Um novo começo. Segundo o governante de Israel, o rei Davi, cometeu muitos erros. Ele cometeu adultério e até mesmo determinou que um homem fosse assassinado. Mas quando se arrependeu, Deus o perdoou e lhe concedeu um novo começo. A Bíblia cumprimenta Davi, dizendo: ele era um homem segundo o coração de Deus. Davi não se concentrou nas suas falhas nem nos seus erros que cometera. Em vez disso, viveu voltado para a graça. Foi Davi quem escreveu: a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Repare que ele estava esperando a bondade e a misericórdia todos os dias da vida e não parte do tempo. Gosto da tradução, a mensagem. A doçura e a bondade de Deus me perseguem onde quer que eu vá. A atitude de Davi era a seguinte: simplesmente não consigo escapar das coisas boas de Deus. Em vez de esperar sair sempre perdendo, por que não começar a esperar que as bênçãos de Deus irão persegui-lo? Em vez de esperar apenas sobreviver na vida, comece a esperar ser alcançado pela bondade de Deus. Você poderá dizer:
Tudo isso é ótimo, mas tenho muitos problemas. Estou enfrentando alguns momentos difíceis. Muitas coisas negativas estão acontecendo em minha vida. A graça divina pode tirá-lo das suas dificuldades e dar uma reviravolta positiva nas adversidades. Davi disse o seguinte: a graça de Deus impede que meus inimigos prevaleçam. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que passavam grandes dificuldades, quando a graça de Deus desceu sobre elas de uma nova maneira e a situação delas sofreu uma completa reviravolta. Pense em Noé, enfrentando o maior desafio de sua vida. Todo o planeta estava prestes a ser destruído por um dilúvio, e Deus lhe conferiu a colossal tarefa de construir um barco enorme, sem mencionar os animais que ele deveria recolher. Sem dúvida, Noé sentiu-se tentado a se deixar abater. No entanto, surpreendentemente, a Bíblia diz o seguinte: Noé encontrou graça aos olhos de Deus. Em outras palavras, Deus estava satisfeito com Noé, de modo que a graça de Deus caiu sobre ele de uma nova maneira, conferindo-lhe habilidade fora do comum. Deus o ajudou. E ele foi capaz de construir a arca e salvar a família, os animais e a si mesmo. Pense em Ruth. Seu marido havia morrido. A terra passava por uma terrível fome, e ela e a sogra, Noemi, não tinham o que comer. Estavam praticamente morrendo de fome. Ruth foi todos os dias para o campo e seguiu os ceifeiros, apanhando os grãos que eles tinham deixado escapar. E a Bíblia indica que no meio dessa adversidade, Ruth encontrou graça com o dono do campo. Ele disse aos seus trabalhadores que deixassem de propósito punhados de grãos para Ruth. Repare que, mais uma vez, a graça de Deus ocorreu durante a crise. E pouco tempo depois, as circunstâncias de Ruth e Noemi sofreram uma reviravolta. E as suas necessidades foram abundantemente supridas. José é outro exemplo bíblico de alguém que encontrou a graça de Deus na adversidade. Ele foi vendido como escravo no Egito, maltratado e explorado. Mas a Bíblia diz: a graça de Deus estava sobre José. Independentemente do que as outras pessoas faziam a ele e de onde o colocavam, ele continuava a prosperar. Até mesmo quando a mulher de Potifar mentiu a respeito dele, acusando-o injustamente de estupro, e ele foi jogado na prisão, ele continuou a ter sucesso. A graça de Deus finalmente fez com que José fosse libertado e colocado no comando de todos os assuntos agrícolas do Egito. Em cada um desses exemplos, a graça de Deus surgiu no meio de uma provação, em um dilúvio, na presença da fome. A graça de Deus surgiu quando uma pessoa estava sendo maltratada. Em outras palavras, surgiu no meio dos desafios da vida. Quando estiver passando por momentos difíceis, quando, como José, estiver sendo maltratado, ou como Ruth, estiver tendo dificuldades financeiras, ou como Noé, todo o seu mundo estiver desmoronando, em vez de perder a coragem e adotar uma atitude amarga, mais do que nunca você precisa decidir se voltar para a graça divina. Comece a declarar a graça de Deus. Comece a esperar a sua graça. Viva com uma atitude de fé. Alguém está maltratando hoje? Comece a dizer: Pai, eu lhe agradeço porque a sua graça está vindo até mim de uma nova maneira e vai modificar a situação. Vai fazer com que essas pessoas comecem a me tratar bem. Analogamente, se estiver com dificuldades financeiras, diga algo como: Pai, eu lhe agradeço por estar fazendo com que eu esteja no lugar certo, no momento certo. O Senhor está atraindo para mim maravilhosas oportunidades financeiras. Se estiver com uma atitude de fé,
Assim como ocorreu com os santos de outrora, não demorará muito tempo para que a graça de Deus se manifeste e a situação sofrerá uma mudança a seu favor. Pense em Jó. Ele passou por um dos momentos mais difíceis que uma pessoa poderia suportar. Em menos de 1 ano perdeu a família, os negócios e a saúde. Ele tinha furúnculos pelo corpo inteiro e, sem dúvida, vivia eternamente com dor. Mas no meio desse momento terrível, Jó disse: Deus, sei que me concedeste graça. Agora, eis a parte incrível da história. O livro de Jó contém 42 capítulos. Jó fez essa declaração de fé no capítulo 10. Ele só foi redimido, curado e libertado no capítulo 42. No entanto, bem no início, quando as suas circunstâncias se mostravam sombrias e sem esperança, Jó levantou os olhos e declarou: Deus, eu sei que me concedeste graça. Uau! Isso que é a verdadeira fé. Jó estava dizendo: Deus, não me importo com a aparência da situação. Não me importo com o fato de estar me sentindo muito mal. Sei que é um bom Deus e a sua graça vai causar uma reviravolta nessa situação. É de causar surpresa que Deus tenha devolvido a Jó o dobro do que ele tinha antes e de causar surpresa que os seus inimigos não tenham conseguido prevalecer? Meu amigo, se conseguir aprender a permanecer em uma atitude de fé e nos piores momentos corajosamente declarar a graça de Deus, nada será capaz de reprimi-lo. Hoje você pode se encontrar em uma situação aparentemente impossível de ser resolvida, mas não exclua a graça divina. Um mero toque de Deus pode causar uma reviravolta completa na sua vida. A Bíblia diz o seguinte: tenha esperança até o fim, na graça divina que está vindo na sua direção. Em outras palavras, não desista. Continue a acreditar, a esperar, a declarar. Continue a viver voltado para a graça. E Deus promete que coisas boas virão até você. Se conservar a esperança no Senhor, a graça divina chegará. Você talvez não consiga vê-la agora. As coisas podem não parecer favoráveis, mas a boa notícia é que se você continuar a esperar e declarar a graça de Deus, ela aparecerá. E quando ela se manifestar, as coisas se modificarão. A graça divina fará você transcender os seus problemas e impedirá que seus inimigos o derrotem. Independentemente das circunstâncias, continue corajosamente a declarar: Deus, sei que a sua graça está vindo na minha direção. Em 2001, queríamos expandir o alcance da nossa televisão em uma rede particular. Pedi ao homem que nos representasse para entrar em contato com a rede e verificar a possibilidade de adquirirmos o horário das 11 horas da noite nos domingos. Joel, não há como. É uma rede nacional. Esse horário valioso demais. Eles nunca abrirão mão dele, disse ele. Bem, a Bíblia diz: não temos porque não pedimos. Vamos, portanto, fazer uma tentativa, disse eu. O nosso agente voou para a sede da rede de televisão e se reuniu com os executivos da empresa. Eles responderam como previsto: não, esse horário é valioso demais. Não podemos cedê-lo para vocês. Terão de tentar outra coisa. Tudo bem, vamos continuar a acreditar na graça de Deus, disse eu. Todos os dias eu declarava: Pai, obrigado porque a sua graça está vindo na minha direção, abrindo portas que os homens consideram impossíveis de abrir. Eu lhe agradeço porque a sua graça está fazendo com que essa empresa nos confira um tratamento preferencial. Passaram-se meses e eles não entraram em contato conosco. Mas eu não desanimei, não desisti.
Simplesmente continuei a ter fé. Eu sabia que Deus prometera que se eu não desistisse, a graça divina estaria vindo na minha direção. Eu talvez não tenha sido capaz de enxergá-la, mas sabia que ela estava a caminho. Mais ou menos 6 meses depois, recebi um telefonema do nosso representante. Ele disse: alguma coisa deve estar acontecendo, porque a rede de televisão me pediu que voltasse lá para uma reunião. Ótimo, disse eu, mas devo lhe avisar que mudei de ideia. Não quero mais o horário das 11 horas, quero o horário das 10 horas, subsequente ao programa principal deles. Joel, você deve estar brincando, replicou rindo o nosso agente. Você sabe que eles vão responder quando eu lhe disser o que estou pleiteando? Escute, disse eu, temos a graça de Deus. Deus está abrindo portas que nenhum homem consegue fechar. Você irá lá com confiança e coragem, sabendo que está envolto na graça de Deus. Muito bem, farei o que você quer, disse ele rindo. Ele se reuniu com os executivos da rede de televisão e depois me telefonou. Joel, fiz o que pude, esforcei-me ao máximo, mas mesmo assim eles recusaram a proposta, disse ele. Tudo bem, vamos continuar acreditando. Sei que a graça de Deus está chegando. Sei que se eu não desistir, a graça de Deus dará um jeito, retruquei. Cerca de 1 mês depois daquela reunião, nosso representante nos telefonou. Ele estava simplesmente nas nuvens e disse: você nunca acreditará no que aconteceu. O dono da rede acaba de me ligar. Não estou me referindo ao representante de vendas e sim ao dono. Ele me localizou em um aeroporto e disse: ouça, sei que vocês estavam interessados naquele período de domingo à noite e eu realmente gosto do jovem pastor. Portanto, mandei que liberassem horário especialmente para vocês. Podem começar quando quiserem. Meu amigo, essa é a graça de Deus. Nunca desista dele. A Bíblia diz: se tiverdes esperança até o fim, a graça divina chegará. Quando realmente compreender que essa graça está disponível para você, viver com confiança se tornará muito mais fácil. Você ousa ser corajoso. Você pedirá coisas que normalmente não pede. Encarará as adversidades de modo diferente. Bem no fundo você saberá que possui uma vantagem na vida, que tem um triunfo. Você tem a graça de Deus. Olá, queridos, graça e paz. Muito obrigado por sua presença aqui em nosso canal Declarando Vida. Meu nome é Valquíria. Se você não é inscrito ainda em nosso canal, se inscreva, deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe este livro que tem sido bênção para muitas pessoas. Compartilhe com seus contatos, seus grupos. Muito obrigado. Que Deus continue abençoando você e toda a sua família. Um grande abraço.